Bom dia a todos. Eu sou o diretor do Denatran e, por força da lei, o diretor do Denatran é presidente do Conselho Nacional de Trânsito. O Conselho Nacional de Trânsito é um colegiado, ele tem 11 membros, representantes de diferentes ministérios. Em 2008, mais precisamente no dia 28 de maio de 2008, foi editada a resolução número 277, que entrou em vigor só em 2010. Essa resolução falava sobre, e fala ainda sobre os equipamentos de segurança para crianças nos veículos. A exigência para os equipamentos de segurança nos veículos era feita apenas para os carros de passeio. A partir daí, algumas entidades de proteção à criança começaram a mandar representações, requerimentos, pretendendo que a medida dos equipamentos de retenção nos veículos de passeio fosse estendida também aos veículos escolares. E, em meados do ano passado, foi para a pauta do CONTRAN uma minuta de resolução para que essa medida fosse adotada. Um dos conselheiros pediu vista e, quando eu assumi a presidência do CONTRAN, em março desse ano, todos os pedidos de vista foram reexaminados, já que as regras do CONTRAN determinam que as vistas, os pedidos sejam apreciados, os processos sejam apreciados em 30 dias. E um deles era para que os veículos escolares saíssem da exceção, como táxis, ônibus urbanos e etc. Eu tenho algumas representações dessas entidades, uma das quais firmada por 33 entidades idôneas, que é datada de 21 de julho de 2014. Entre as entidades, são muitas, 33, entre elas a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, enfim, muitas entidades. E eram formulados vários itens, entre eles que seja obrigatória a presença de monitor escolar nos veículos escolares, que haja a melhoria na formação dos condutores do transporte escolar, que seja obrigatória a formação de qualidade do monitor escolar, que seja obrigatória a utilização do veículo micro-ônibus padrão, certificado pelo Imetro, obrigatoriedade do uso de cadeirinha e cinto de segurança, obrigatoriedade da lista de presença das crianças no veículo, obrigatoriedade das escolas destinarem locais adequados e seguros para o embarque e desembarque das crianças em frente à escola,
e sem travessia de vias, adequação para transporte de crianças com deficiência, pesquisa de dados estatísticos específicos sobre acidentes, pesquisas e testes de impacto para analisar a segurança das vans escolares, enfim. Outro documento foi um ofício encaminhado ao DENATRAN pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, em razão de uma instauração de um procedimento naquela Procuradoria, tendo em vista que a Resolução 277, de 28 de maio de 2008, não exigia que os veículos escolares possuíssem os equipamentos de retenção para a segurança das crianças. A instauração desse procedimento se deu em razão de uma representação do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. Esse procedimento ainda tramita na Procuradoria-Geral da República. Em razão de tudo isso, foi para a pauta a minuta da nova resolução e se editaram duas resoluções. A resolução 533 e 541, exigindo que os veículos, as vans escolares, os veículos escolares, os ônibus escolares, micro-ônibus escolares, possuíssem esses instrumentos de retenção, que todos sabem, até 1 ano de idade, o bebê conforto, de 1 a 4 a cadeirinha, e de 4 a 7 anos e meio, assento de elevação. A Resolução 277 tinha no artigo 1º que todas as crianças até 10 anos de idade deveriam ser transportadas nos bancos traseiros dos veículos. A partir do momento em que foi editada a resolução, nós começamos a fazer gestões, sabendo que as vans têm cintos de 2 pontos, para que os equipamentos fossem ajustados para os veículos com cintos de segurança de 2 pontos. E o Imetro está, na quinta-feira passada, estive no Rio de Janeiro, no Imetro, e tomei conhecimento pelo seu presidente que a portaria que proibia os equipamentos em cintos de 2 pontos está sendo revogada e até o fim deste mês será revogada, portanto, não haverá nenhum gasto para os proprietários de vans, porque os cintos esses equipamentos poderão ser usados em cintos de 2 pontos. Quando foi editada a Resolução 277, os veículos fabricados até 2000 tinham cintos de segurança de 2 pontos, e o Imetro permitiu que se usassem os equipamentos nesses veículos também com 2 cintos de 2 pontos. É bastante seguro. Nós vamos, como será, as fábricas terão que produzir esses equipamentos, isso vai levar algum tempo e óbvio que os transportadores não terão que de forma soldada, colocar os equipamentos, e o prazo de 1º de fevereiro será, obviamente, adiado. Queria agradecer, a apresentação do senhor Alberto e, de imediato, passarmos a ouvir o segundo expositor, a segunda expositora, que será, a Maria Aparecida Martinelli, da
assessora da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Presidente, queria que Vossa Excelência fizesse minha inscrição aí para que posteriormente pudesse me manifestar. Ok. Com a palavra, a senhora Maria Aparecida. Tá. Bom dia a todos. Bom, eu vou fazer uma exposição, serei breve, talvez eu me atenha ao tempo destinado. Algumas questões que eu acho importante esclarecer é que a regulamentação para os dispositivos de retenção infantil, que nós chamamos, né, a sigla DRC, no país, ela é compartilhada entre o Inmetro e o CONTRAN-DENATRAN. Então, cabe ao Inmetro a regulamentação da fabricação e comercialização no país destes dispositivos. E cabe ao CONTRAN-DENATRAN a regulamentação do uso dos dispositivos nos veículos. Então, nós trabalhamos de forma conjunta as duas instituições. Em janeiro de 2014, foi aprovada essa portaria número 18. Ela aprova RTQ, Regulamento Técnico da Qualidade desses dispositivos, com base na norma 14.400, a ANBR, a norma brasileira. E esse regulamento estabelece os requisitos de segurança que esses dispositivos têm que atender, né? Toda a parte de ensaios aos quais os dispositivos têm que ser submetidos, eles estão listados nessa portaria. Então, são os requisitos de segurança, de desempenho que os dispositivos têm que atender. Posteriormente, em outubro, foi aprovada uma outra portaria, 466, que ela aprova um aperfeiçoamento do regulamento de avaliação da conformidade desses dispositivos. São dois documentos conjuntos. Um estabelece os requisitos de segurança e o outro, o RAC, estabelece como aqueles requisitos vão ser avaliados, como será a amostragem. Então, uma série de procedimentos. Essa portaria, ela ainda está em prazo de adequação. Nós estabelecemos um prazo de adequação de 36 meses, então ela entrará em vigor efetivamente em outubro de 2017. E quando ela entrar em vigor, ela vai cancelar outras portarias, e a original que deu início a todo o trabalho em relação aos dispositivos de retenção infantil é a portaria 38. De janeiro de 2007. Existem dois artigos na portaria 466, aos quais o doutor Angerame já se referiu, que estabeleciam uma proibição de comercialização desses dispositivos cuja fixação fosse feita com cinto de duas pontas, né? Então, um prazo em junho para fabricantes e importadores e o outro para comercialização em todo o mercado. E por que foi feita essa proibição, né? Como é que o Inmetro interpretou? Ao estabelecer essa portaria 466, o Inmetro procurou fazer em estreita observância ao que estava previsto na Resolução CONTRAN 277 de 2008, né, que estabelece as condições de segurança para o transporte de crianças menores de 10 anos e a utilização desses dispositivos. E essa proibição foi feita em função da avaliação que o Inmetro fez da resolução do CONTRAN, onde havia figuras ilustrativas, havia uma cartilha, onde não aparecia em nenhum momento a fixação com um cinto de duas pontas, né? Todavia, essa questão ela foi esclarecida entre o DENATRAN e o Inmetro. Foi objeto de uma comunicação do DENATRAN ao Inmetro, de que não há, na Resolução 277, nenhum impeditivo para a utilização dos dispositivos sendo fixados com cinto de duas pontas
E o Inmetro, então, nesse entendimento com o Denatran, esclareceu que ele não tem nenhum impedimento em reavaliar a sua decisão para atender a posição do Denatran em relação ao tema, já que o Inmetro tem que se ater aos requisitos do dispositivo. O uso, toda a regulamentação do uso cabe ao CONTRAN Denatran. E os artigos da portaria 466, que estabeleciam essa proibição, eles estão sendo objeto de uma nova portaria onde serão revogados. Então, são essas as considerações que eu gostaria de fazer. Assim, desde que o dispositivo atenda às regras de segurança, havendo essa determinação do Denatran, ele poderá ser fixado com o cinto de 2 pontas. Bom, eram essas as considerações. Eu queria agradecer. Muito obrigada. Nós que agradecemos a senhora Maria Aparecida Martinelli, pela sua exposição, e vamos imediatamente, para a ouvida do Renato Soares, que é presidente da Associação Nacional dos Transportadores Escolares e Passageiros, a ATEP. Com a palavra, Renato Soares. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Agradeço a participação nessa audiência pública e eu gostaria de contribuir com essa audiência, informando o seguinte: em 2010, quando nosso amigo Dr. Angerami disse que a resolução 277 previa a obrigatoriedade das cadeirinhas para as crianças menores de 10 anos, essa mesma resolução também, ela dizia que o transporte escolar... Você falou que você esqueceu de publicar o vídeo. Desculpa, é porque tem um vídeo que precisa ser passado perdão. Perdão, presidente, é porque... nacionais e originais de fábrica teriam que ser adaptadas para atender esta exigência, mas... Os cintos de segurança não são adaptáveis nem em automóveis, nem em vans. Olha só a diferença de projeto de um banco com cinto de 3 pontos para outro com 2. Não é somente a situação dos bancos em si, mas se o piso do veículo está preparado para sofrer todos os esforços que um banco com cinto de 3 pontos necessita. É o que eles chamam de ancoragem. A base do banco continua fixada no piso do veículo, mas a van precisa de uma estrutura muito mais forte. Você tem desde o trilho de avanço e recuo até a parte da suspensão e toda a parte superior do banco, você necessita de um produto específico para a adequação do cinto de 3 pontos. Esse engenheiro, responsável por homologar e certificar vans que são transformadas para diferentes usos, explica. As mudanças precisam ser feitas de acordo com a utilidade e com o número de passageiros, sempre com um estudo sobre as estruturas do banco e do veículo. Porque eu posso ter cinto resistente, banco resistente, mas eu tenho piso fraco. Então, quando ocorrer um acidente, eu vou ter um veículo antigo que não foi projetado para suportar um conjunto de bancos que tenha cinto de 3 pontos. Então eu vou estar colocando uma meia nova num sapato furado. Não vai dar certo. Com certeza vai colocar a pessoa em risco. Esse fabricante tem tecnologia para produzir bancos com cintos de 3 pontos, mas fora do Brasil. Aqui, eles concordam com o engenheiro. A minha opinião é de que dificilmente você consegue fazer uma adequação em função de tudo isso que nós estamos vendo. A lei começa a vigorar a partir de fevereiro do ano que vem. Até lá, tem muito para se discutir. Mas uma coisa é certa, nesse caso, não vale o jeitinho. Qualquer fiscal vai olhar, vai ver que tem o cinto lá de 3 pontos, mas tecnicamente não foi resolvido, porque essa adaptação, ela não nasceu junto com o projeto de segurança e de construção do banco como um todo. É uma adaptação, é um faz de conta. Solução mesmo seria a troca de toda a frota escolar no país ou a importação dessas vans que já estão devidamente equipadas.
Mas aí é um outro faz de conta no meio de uma triste realidade. Os ônibus comprados com a verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação levam crianças para as escolas todos os dias. E segundo a nova lei, também teriam que receber os bancos com cinto de 3 pontos, por serem veículos escolares. Ok, então agora com a palavra, né, o Renato Soares. Obrigado, presidente. Mas, voltando a falar da resolução 277, que ela foi editada em 2008 e deveria entrar em vigor em 2010, essa resolução ela previa naquela época, sim, a obrigatoriedade dos alunos que utilizam o serviço de transporte escolar que fossem transportados em cadeirinhas e nesses assentos elevados. Naquela época, o presidente do Denatran era o Dr. Alfredo Pérez. Nós tivemos uma reunião com ele, conseguimos demonstrar naquela reunião, a TEP, junto com algumas lideranças nacionais, a dificuldade que nós tínhamos em fazer essa adequação, a realidade do transporte escolar. Demonstramos também que o transporte escolar, desde a criação do Código de Trânsito Brasileiro de 1997, que regulamentou mesmo a questão do transporte escolar, nós tínhamos 0 de acidente. Os veículos hoje de transporte escolar que são vistoriados e legalizados, seja através do Estado, seja através do município, tiveram 0 de acidente com vítimas fatais. Quer dizer, é possível melhorar o que já é melhor. Qualquer pesquisa que se faça no Google hoje, qualquer pessoa vai enxergar e ver que nos veículos que são realmente regulamentados, nos veículos que são vistoriados, nos veículos que são autorizados pelo município ou pelo Estado, esses veículos tiveram 0 de acidente com vítimas fatais. Eu acho que nós podemos construir, sim, um transporte escolar ainda melhor, podemos construir, melhorar aquilo que já é melhor, mas ainda assim nós temos que entender a dificuldade que existe no setor de transporte escolar. Agora vivemos agora, finalmente, o final de uma história que eu diria como macabra, presidente, que criaram uma historinha aí dizendo que existia uma padronização de veículo, que alguém tinha que vender uma van e comprar um ônibus de 280 mil. Graças a Deus, essa história finalizou-se, pelo menos parece que se finalizou. O transportador escolar ficou apavorado, entendendo que naquele momento ele tinha que desfazer da sua van e comprar um ônibus. E eu não estou aqui falando nada contra ônibus, não. Parabéns às empresas que produzem ônibus, que produzem vans, que fazem esses veículos seguros. Agora, o que não dá é para jogar essa conta para o transportador escolar pagar. O que não dá é que o transportador escolar, que depende que é um serviço privado, que depende de uma contratação entre pai e transportador, que é um serviço que, apesar de ser um serviço coletivo, de uma utilidade pública, mas não é um serviço público, não é um serviço na sua essência, porque ele não depende de licitação, é uma contratação que existe entre pai e transportador, é uma contratação em que o transportador diz se ele pode pegar o aluno, se ele não pode pegar o aluno. Eu estou dizendo porque essas obrigações que vem fazendo, que vem colocando, imputando ao transportador escolar, vão dificultando e fechando um meio de trabalho. Hoje, um transportador, se ele for obrigado, no primeiro momento, se ele for obrigado a usar um veículo, um dispositivo de segurança para uma criança de uma determinada idade, ele vai preferir dizer que não pega aquele aluno, porque ele não tem como adequar aquilo no sistema. Como o serviço é privado, não dá para poder dizer que aquele transportador é obrigado a pegar essa ou aquela criança. Ele faz a sua rota, ele é contratado, é um serviço de iniciativa privada. Dizer o seguinte, tratar brasileiros que deveriam ser tratados de forma iguais, de forma diferente. É a pergunta que nós dissemos na época para o Dr. Alfredo Pérez, quando a resolução 277 excluiu os veículos de transporte escolar, era o seguinte: por que o filho do pobre, ele vai num ônibus lotado com 70 passageiros segurando na cadeira, às vezes no colo do pai e da mãe, e o filho que tem condição, classe média, rico, vai dentro de uma van e tem que ir preso num dispositivo de segurança? Então, é dizer que um brasileiro precisa ter segurança, para um outro grupo de brasileiro não precisa. O que nós precisamos aproveitar, esse ensejo de uma audiência pública, senadores e presidente, é entender que o transporte escolar precisa de subsídio do governo federal. Nós tivemos aqui em 2002, na Câmara dos Deputados, na primeira audiência pública que nós solicitamos, que a Associação Nacional solicitou, para dizer o seguinte: olha, nós precisamos comprar veículo de transporte escolar com isenção de CMS, nós precisamos comprar veículo de transporte escolar financiado pelo BNDES, assim como tem os taxistas, assim como tem o pró-caminhoneiro. Nós precisamos de subsídio, porque cada vez que nós conseguimos comprar um veículo que seja mais barato, aí sim nós conseguimos ofertar uma qualidade aquilo que já é melhor. Quer dizer, volto a dizer,
dá para melhorar aquilo que é melhor, mas novos veículos de transporte escolar legalizados e autorizados pelo município, que são vistoriados a cada 6 meses, cumprindo o que determina o Código de Trânsito Brasileiro, foram zero acidentes com vítima fatal desde 1997, quando foi criado o Código de Trânsito Brasileiro. Então, eu espero ter contribuído, apesar de que resumir uma história do transporte escolar, resumir todas as nossas dificuldades, resumir o que o setor precisa para que se coloque no mercado como um veículo, um serviço de transporte ainda melhor do que já é. Em 8 minutos é muito pouco, mas eu agradeço as palavras, eu agradeço a participação, quero dizer que a Associação Nacional pode contribuir, quero dizer que nós, como liderança nacional, das pessoas que participaram ativamente desse processo desde 2010, estamos abertos para receber mesmo as informações de todo o setor, seja transportador, seja de outras associações, sindicatos, para juntos construirmos um transporte escolar que ainda pode ser muito melhor. Eu agradeço,